eu falei, eu tenho que entrar na cultura daqui, eu tenho que aprender como que eles falam, que por sinal os americanos o sotaque era bem diferente, é bem diferente. Imagina. Quando a gente estava pronto para assinar os papéis, a moça tá assim, olha, os juros são, né, variáveis e tal, e vai mudar, em 5 anos ele pode subir ou descer, mas é claro que sempre vai subir. E eu lembro que eu falei isso pra ela, não me importa, porque em 5 anos vamos construir a nossa casa e essa casa eu vou vender. Ela falou assim, tudo que eu queria é que morar num lugar onde tivessem pessoas com índole boa, com caráter bom e que servissem a Deus. E eu vi lá os versos bíblicos. E aquilo foi assim, nossa, tô crescendo meus filhos num lugar muito bom. Quando você abrir a porta da empresa pela manhã, a sua vida pessoal ficou em casa. Quando você abrir a porta da sua casa, a vida profissional ficou no trabalho. Desistir nunca foi uma opção pra gente. Sabe de onde você veio, pra onde você vai, não vai ser fácil nesse caminho, mas que você não tá sozinho. Precificação. Nós não somos os mais baratos. E a gente sempre falou isso, mas nós temos uma coisa. Bem-vindos a mais um episódio de Lume Câmeração, onde eu entrevisto empresários incríveis aqui dos Estados Unidos. Hoje eu vou entrevistar uma empresária que eu admiro muito, que mora aqui em Charlotte, que não é só uma amiga, mas é uma mulher incrível, com uma história inspiradora, que vai falar como é desafiador trabalhar na construção em um ciclo, né, com tantos homens, um ciclo tão masculino, e ao mesmo tempo como que ela faz, né, para transformar o bruto em algo belo. Então, Pamela, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Temos muita coisa para conversar hoje, e antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quanto tempo faz que você mora nos Estados Unidos, quando você chegou aqui, né? Qual que foi a primeira cidade que você foi morar? Se você puder se apresentar de forma breve aqui para a audiência. Claro, meu nome é Pamela, eu cheguei aqui em 2002 e a gente já chegou em Framingham, Massachusetts, e moramos lá há 5 anos e decidimos vir para North Carolina em 2007. Tá, Pamela, então em 2007 vocês decidiram se mudar para Charlotte. Na verdade não foi Charlotte, foi direto para Monroe. Como que vocês escolheram Monroe? Foi literalmente no mapa. O meu marido foi escolhido para vir abrir a empresa aqui. Ele e um outro amigo sócio e o tio dele. O tio dele tinha um sonho de prosperar na vida dos irmãos. E como o meu sogro, que era o cunhado dele, tinha falecido, o meu marido foi o escolhido dos 3 irmãos dele e ele já tinha se preparado para esse momento. Então pegaram o mapa, saíram de Massachusetts e foram até a Flórida, parando em todos os lugares. E voltaram em Monroe e decidiram aqui. Tá, me explica melhor como que funcionou. Vocês literalmente pegaram um mapa ou vocês pegaram um carro, foram conhecendo cidades? Como que foi esse processo? E você participou desse processo? Como que foi, assim? Eu queria saber um pouquinho mais. Não completamente. Eu sabia que eles estavam vindo. Eu morava, né, acima da minha sogra, numa casa de 2 andares. Eram 2 famílias, né? E aí o meu marido pegou em fevereiro, se eu não me engano, entrou no carro com esses 2, saíram de Massachusetts, vieram até a Flórida, parando em todos os lugares. Primeiro eles iam em Cary, aí vieram andando e foram para a Flórida, que era onde eu queria que fosse, mas não deu. Voltaram e pararam em Monroe e já alugaram o warehouse. E a gente não está no mesmo warehouse, mas estamos no mesmo Industrial Park, que estava. E aí chegaram lá e falaram, já estamos indo. Falei, ok. E me conta um pouco, assim, por que vocês decidiram já de cara Monroe, né? O que chamou a atenção dessa cidade para vocês? O aluguel era bom, era um warehouse de 19 mil pés e também não tinha muitos brasileiros aqui. E que é o errado, né? Devia ter, mas não tinha, a concorrência não era tanta naquela época. E aí foi aí que eles escolheram Monroe. Legal. Tá, e como que foi esse processo? Então vocês se mudaram para Charlotte, isso era que ano? 2007. Desculpa, Monroe. Vocês se mudaram para Monroe em 2007. E como que foi esse processo na parte empresarial mesmo? Você já trabalhou junto com ele desde o início? Ou, como que foi essa transição, né? De sair de um outro estado? Você se sentiu insegura ou você já estava animada desde o início? Conta um pouquinho para mim. Então, foi assim bem difícil porque, como eu disse, meu sogro tinha acabado de falecer.
Meu filho tinha 1 ano e pouquinho. E aí eu limpava a casa com a minha sogra. Eu era ajudante. E limpava a casa com a minha sogra, trabalhava no supermercado, trabalhei num dry cleaner. E aí ele veio sozinho em fevereiro, na época do aniversário dele, foi dia 6 de fevereiro, que eles abriram a empresa, e eu fiquei para trás. Fiquei porque alguém tinha que mantê-lo aqui, porque ele não tinha trabalho. Aliás, ele tinha trabalho, mas não tinha o dinheiro, né? Então eu trabalhava e os 2 irmãos e a mãe, a gente trabalhava para mantê-lo aqui até chegar a hora que eu pudesse vir, que foi em maio. Eu falei, eu não aguento mais, eu preciso estar junto de você. E aí a gente veio, alugamos um apartamento junto com os outros sócios, com outro sócio, no caso a esposa, e depois a gente partiu para o nosso caminho. Mas aí eu não comecei a trabalhar lá, eu treinei para trabalhar lá. Eu fui treinada pela tia, né, a esposa do tio que nos deu a oportunidade. Estava lá todos os dias no escritório, aprendendo tudo, como que paga invoice, como que trabalha no QuickBooks, nada como lidar com clientes, só com o burocrático. E quando eu vim, não podia trabalhar. Por quê? Porque não tinha cliente suficiente para manter 2 na empresa. E aí eu tava em casa com o meu filho e um dia meu marido chega com uma sacola de pão e disse, arrumei um emprego para você. E eu falei, o que é? Ele, de confeiteira na padaria que acabou de abrir. Que é a única, hoje não é a única, mas na época era a única padaria que tinha aqui. Hoje é a do Rui, mas era de uma família que a gente até conhecia de Massachusetts. E aí eu cheguei lá e falei, olha, eu vim preencher a vaga de confeiteira, mas eu não sei confeitar, nada. Mas você não fazia? Não fazia nada. E você ficou muito conhecida pelos teus bolos? Sim, então até você aprendeu hoje. Lá? Sim, não, na verdade, eu virei pra eles e falei, olha, eu não sei confeitar, mas eu amo fazer doces, eu legal. amo trabalhar com qualquer coisa a respeito de receitas e tal, e o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E como eles não tinham outra pessoa, me contrataram tipo meio período, sabe? E aí eu lembro que eu comecei a trabalhar lá e a gente foi pra Massachusetts. Eu já peguei logo uma viagem depois, porque eu falei que eu não ia ficar off, né? E eu liguei pra uma amiga que fazia bolos em Massachusetts e falei, olha, eu preciso passar um dia inteirinho com você e você me ensina tudo pra fazer bolo. Eu tenho que chegar lá fazendo os melhores bolos. Você toda perfeccionista, você tem que ficar perfeita. Sempre perfeito, tinha que estar perfeito. E aí vim com todas as receitas e a vitrine da padaria estava sempre cheia de bolos, sempre. E eu sempre fazia todos os tipos de bolos, fazia pudim, fazia pão de queijo, fazia tudo. Até um dia, uma cliente chega lá e fala assim, eu queria um bolo de casamento. E a dona falou, a gente não faz porque nós não temos espaço. E eu ouvi e falei, posso fazer? Ela falou assim, só se for na sua casa, que não dá. Corri atrás dela no parking lot e falei, eu faço seu bolo. Ai, que legal. Fiz o bolo dela em casa, entreguei, cobrei, se eu não me engano, era $150, eram acho que 11 bolos. E entreguei, botei flores, inclusive foi o bolo do meu casamento que eu mostrei pra ela e fiz o bolo pra ela e fiquei morrendo de medo. E aí no dia seguinte ela me ligava e eu não atendia. E aí meu marido atendeu e ela falou, eu preciso falar com a Pamela. Aí eu falei, Jesus, alguma coisa deu errado, ainda bem que eu nem depositei o cheque dela. E aí ela falou, olha, eu quero outro bolo, porque o seu bolo não sobrou nada e minha filha não comeu. E ela vai voltar de lua de mel e eu quero um bolo pra ela. Eu falei assim, ai, meu Deus, que bom. E dali eu comecei a receber muita encomenda de bolo. Era tipo 6, 7 bolos por final de semana. E eu lembro que o pessoal da padaria não gostou muito, né? Mas já tava na hora que eu entrasse na empresa para trabalhar no escritório. Então aí eu aproveitei e já saí de lá e entrei na empresa, ganhava $350 por semana. Mais os bolos no final de semana. Uma coisa que eu achei bem interessante da tua história, agora você me contando, eu me inspirei bastante, porque quando o Rafa veio pra Charlotte também foi esse mesmo processo. Ele veio pra cá, era um pouco incerto ainda, ele tinha fechado um contrato, e eu fiquei trabalhando no restaurante pra ajudar. Porque não podia os dois ficar sem paycheck, que nem você falou.
Mas o que me chamou bastante atenção desse trajeto que aconteceu foi que você viu uma oportunidade e você foi literalmente no parking lot buscar essa oportunidade. Exatamente. Muita gente aqui nos Estados Unidos, eles esperam a oportunidade de vir no colo. Você viu e você foi buscar. Sim. E eu queria que você trouxesse um pouco, assim, como que foi esse processo. Então, você começou a fazer os bolos, você começou a ser conhecida por isso, e aí você precisou ajudar o seu marido agora oficialmente na parte de contabilidade. Sim. Então você que estava ali mexendo com a beleza de deixar as coisas mais bonitas, porque quem não conhece a Pamela, ela é uma das pessoas mais, e eu falo perfeccionista, mas é porque tudo que ela coloca a mão vira ouro, tá? Ela é muito detalhista. Eu acho isso muito lindo nela. Como que foi pra você sair dessa parte de beleza, né, de entregar o bonito, pra ficar atrás de um desk, atrás de uma mesa, fazendo números, contabilidade e cuidando de uma parte burocrática que ninguém quer colocar a mão? Como que foi essa decisão e como que vocês chegaram nessa decisão juntos? E foi tranquilo pra você esse processo? Olha, eu não larguei os bolos de imediato, né? Então eu continuei com os bolos e fazia no final de semana. Começava na quarta-feira. Eu começava fazendo os bonequinhos, porque eu tinha clientes que eles falavam assim, eu quero um bolo assim, assim, mas eu não quero muito caro. O meu marido falava que eu trabalhava por menos de $5 a hora, porque eu ficava trabalhando na empresa, saía de lá, comprava tudo e começava a fazer os bonequinhos, os bichinhos, por quê? Eu falava pra mim, esse bolo tem que ser o mais bonito que eu já fiz, o mais gostoso que eu já fiz. Todo bolo tinha que ser o melhor, e eu tinha que entregar o melhor. Não era pra satisfazer o meu ego, mas que eu queria que o meu cliente recebesse o melhor. E aí, eu lembro que entrar lá, eu tinha que fazer meu trabalho, porque o outro sócio, o tio, que tava na Flórida, ele falou assim, você vai ser os meus olhos aqui. Tudo de errado que acontecer, você tem que me falar. Então, eu era os olhos dele na empresa. Se meu marido errasse, eu tinha que comunicar. Se o outro sócio errasse, eu tinha que comunicar. Então, não era muito fácil. A gente entrava em atrito o tempo todo, porque eu tinha que fazer o meu serviço, o meu trabalho. E a parte mais difícil era literalmente ficar sentada num desk na frente do computador o dia inteiro. E detalhe, você vai ver que hoje a gente tá bem diferente do que era antes. Era uma salinha com uma porta. Eu não via os clientes, eu ouvia os clientes. E eu sempre ouvia os clientes com as mesmas perguntas, com as mesmas dúvidas, com os mesmos medos. E aí eu falei, quer saber? Eu vou aprender tudo aqui, porque eu não vou ficar só aqui dentro, não. Aí eu começava a pesquisar, entrava no Marble Institute e pesquisava tudo, as perguntas que os clientes tinham. Qual a diferença entre mármore e granito, mármore e quartzito, isso e aquilo, e o que eu deveria responder para o cliente. Então, aí eu fui aprendendo devagarzinho. Antes de você entrar em detalhes, faz uma pequena introdução. O que é essa empresa hoje, o que você faz, o que vocês fazem, né, para ajudar outros clientes, né? Vocês trabalham direto com o cliente final, também trabalham com empresas grandes aqui, né? Então faz uma pequena introdução, o que vocês fazem, qual é o nome da empresa, por que surgiu esse nome? Então, nós somos donos da Carolina's Stone Marble and Granite. E como eu falei, ele veio pra cá e no dia que ele tava pra abrir a empresa, ele me ligou e falou assim, Pamela, hoje a gente vai abrir a empresa e a gente precisa de um nome. O que você sugere? Aí eu falei assim, põe Carolinas. Aí ele falou assim, eu gostei. Por quê? Eu falei assim, me homenageia aí. Porque meu nome é Pamela Carolina, né? Carolina. E aí ele falou assim, perfeito, porque como a gente tá na divisa das duas Carolinas, né, North and South, aí ele falou pros sócios, Carolinas, porque Carolinas, os dois estados, e a gente põe Stone, Marble and Granite. Aí todo mundo adorou a ideia. Ainda colocaram o nosso logo, tem o mapa de cima e de baixo, né? E usamos as pedras entre elas. E
Então a gente trabalhava somente com, né, o granito, o mármore, o quartzito, pedras naturais, até que o quartz entrou e a gente não ficou para trás. Vamos embora pesquisar isso e vamos trazer isso pra gente também. E aí a gente tinha colaboradores que faziam, né, a cerâmica, porcelana e tal. A gente montou o showroom, eles iam lá, colocavam o trabalho deles, a gente vendia aquilo também para o cliente, porque no nosso website tem uma coisa escrita assim: nós somos One Stop Shop. Nós queremos que o cliente chegue ali e ele não precisa de lugar nenhum. Se ele falar, eu quero um chão de madeira, a gente liga para um colaborador que a gente conhece, que trabalha muito bem, e fala, olha, vai lá e faz isso, sabe? Sem ganhar nada, né? Tipo, só indicação, mas que tinham que ser os melhores. E aí a gente começou também com os gabinetes, né? Os armários. E veio um ucraniano para trabalhar com a gente e colocou todos os armários lá. E ali a gente também foi assim, fomos aprendendo sobre os armários. Eu não faço as medidas de armários, não faço medida de pedra, mas eu gosto de trabalhar com o cliente, tipo, vamos pegar essa porta, vamos colocar com essa pedra, vamos pegar esse tile. Às vezes nem que eu não vendesse o tile, né, a cerâmica, mas para o cliente ter ali naquele momento, visualizar a pedra dele com algo parecido com o que ele já tem na casa dele, né? Às vezes eu saía com sacolas de pedra pro lado de fora, para o cliente ter uma visão melhor na luz, né, do natural, e o que eu pudesse fazer, eu fazia. Tá, uma coisa que eu gostei muito que você trouxe da tua história é que você sempre tem essa percepção. Então você estava ali, atrás do desk, e você estava observando os clientes reclamando não, mas fazendo as mesmas perguntas, querendo ter essa parte mais visual, talvez, né, de como que seriam as pedras, e você já trazia as pedras, já buscava soluções para esses problemas. Como que foi essa transição de sair dos bastidores e se posicionar mais como sócia mesmo, entrando no negócio e estando mais ali, tendo esse contato com os clientes? Me conta um pouco mais assim desse processo, e se você teve algum pushback por ser mulher em um ambiente tão masculino. Acho que não do pushback, porque eu fui treinada pela tia do meu marido, né? E ela é, assim, a minha inspiração. Então ela me ensinou tudo o que eu tinha que fazer por trás das câmeras, vamos dizer assim. E só que dentro de mim não queria ficar só ali nos papéis, sabe? Eu tenho dentro isso, a criatividade dentro de mim é tão grande que ela não me deixa ficar quieta só no quartinho olhando papel. Desde novinha, sempre quis mexer com maquiagem, com artesanato, com tudo. Então, ver as pedras, ver aquele universo do design, ver as designers chegando lá e pegando um pedacinho de papel de parede, um pedacinho de pedra, um armário, assim, uma coisa montando, e depois eu ter a chance de ver todo aquele quarto, aquela cozinha pronta, aquele banheiro pronto, aquela lareira pronta, aquilo assim, foi... Sabe, não dá pra ficar só aqui dentro do quartinho. E como a gente era, assim, bem pequenininho, não tinha muitos funcionários, sim, tinha a necessidade de que eu não ficasse só atrás da mesa, mas que eu também atendesse um cliente. Por quê? Não ia deixar um cliente sentado esperando que o André ou outra pessoa atendesse esse cliente. Então, eu comecei a me atrever. Inglês, era o high and by, mas eu falei, eu vou aprender tudo, porque... eu sabia que eu tinha que adotar a cultura daqui, uma vez que naquela época não tinha muitos brasileiros aqui. E eu odiava Carolina do Norte, como eu odiava, eu falava com meu marido, vamos embora, eu quero ir embora, porque em Framingham, Massachusetts, todo mundo falava português. Você encosta na pessoa, você não fala sorry, era desculpa, até os americanos, né? E lá tinha tudo, tinha restaurante brasileiro, tinha padaria, tinha minha família lá, que é a família do meu marido. Mas eu falei, eu tenho que entrar na cultura daqui, eu tenho que aprender como que eles falam, que por sinal os americanos o sotaque era bem diferente, é bem diferente. Imagina. E eu falei, não, eu quero aprender tudo, porque agora somos só nós três, né? Eu, meu marido e nosso filho, que na época tinha 1 ano e pouquinho. E aí eu falei, não, eu vou aprender tudo. E aí foi aí que eu fui entrando devagarzinho e não fui empurrada pra fora porque precisava de mim, né? Toda ajuda era bem-vinda. Então você conquistou seu espaço de forma natural. Exatamente. Porque precisava, era demanda, né? Oferta e demanda. Exatamente. Legal.
E como que você se apaixonou por esse universo de decoração, de escolher as pedras, de fazer essa parte visual no Instagram? Faz quanto tempo que você mostra os bastidores das empresas assim, para o público? Como que surgiu esse processo? Então, essa parte de decoração, eu acho que ela tá mais cravada em mim a respeito de criar, de trabalhar com as mãos, de fazer arranjos de flores, de fazer arranjos de frutas, aquelas coisas assim, de ter um lar bonito. Que sabe? vinha desde a época dos bolos. Exatamente, né? Então, assim, quando a gente comprou nossa casa em 2014 e a gente reformou a casa toda em 2 semanas, que era o que a gente tinha. Conta um pouco pra eles, ela tava contando nos bastidores, conta um pouco esse processo de comprar essa casa das 2 semanas. Exatamente. Achei muito legal essa história. Quando a gente chegou aqui, a gente não sabia se a gente ia ficar, né? A gente queria ficar e desistir não era uma opção. A empresa foi aberta. Meu marido foi escolhido, era o sonho do meu sogro e meu marido sempre falou, olha, um dia eu vou aprender a mexer em tudo na empresa porque eu vou ter a minha empresa. Então desistir não era opção. A gente passou por momentos muito, muito difíceis, onde o cheque entrava toda semana, os $350 meu e os 600 dele, e ia pra gaveta. Vocês escreviam o cheque e não depositavam? Não, por quê? Porque a prioridade era pagar os nossos funcionários, o aluguel, as contas, os táxis, né, que vencia todo dia 20. Essa era as nossas... E as pedras que a gente tinha que comprar para fazer os trabalhos. Então, nós dois éramos os últimos a receber. Como eu colocava assim, ó, são 3 meses, é o máximo. Aí quando dava 3 meses, eu começava a pegar os primeiros cheques e ir descontando devagarzinho, até melhorar, né? E aí, a gente pegou e eu falei com meu marido, olha, a gente faz as cozinhas de todo mundo, a gente faz as casas de todo mundo, os nossos amigos têm casas, eu quero uma casa. A gente morava num apartamentinho pequenininho, eu quero uma casa. Em 2014 isso. Antes disso, né? Aí, em 2013, a gente foi pegar uma carta de crédito para comprar nossa primeira casa. E era aquelas casas de condomínio que você vai lá e compra na planta, sim, escolhe. Sim. E eu e meu marido falando assim, olha, pega tudo do baratinho. A gente vai pegar tudo do barato que a gente vai colocando do jeito que a gente quer no futuro. Sim. E aí, lembro que a gente estava voltando da Flórida e a mulher do banco ligou e falou assim, olha, a carta foi aprovada para, se eu não me engano, acho que era 300 mil na época, né? Mas vocês precisam de dar tanto por cento de down payment, aquela coisa toda. Eu falei, ótimo. E na mesma hora, o telefone tocou e era uma designer. Essa designer, a gente já tinha feito tanto trabalho para ela, e ela tinha um design center em Pineville. E ela falou assim, André, eu estou me mudando e eu queria muito que você me ajudasse aqui. Você quer alguma coisa? Eu estou vendendo as coisas do design center e tal. E o André falou assim... eu lembro que ele falou, Kiki, ela é uma africana, né? Ele falou, Kiki, você vai fazer o que com aquela geladeira? Porque a casa não vem com a geladeira. Vai fazer o que com aquela geladeira? Que na época acho que custava uns $3 mil e tal. Aí ela falou assim, vou vender, você quer? Aí ele falou, claro. Aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, todos os granitos que você colocou, todas as pedras que você colocou aqui no Design Center, se você puder guardar pra mim no seu lugar, você pode vir pegar o que você quiser. A gente pegou a geladeira, o freezer, pegamos tapete, pegamos mesa. Inclusive, a mesa que tá no meu office era dela. E é um mármore grossão e tal. Então a gente foi já pegando, a gente nem tinha comprado a casa ainda, só a carta de crédito que tinha sido aprovada. E aí, quando a gente foi, demora uns 6 meses, né, pra casa ficar pronta. E aí a moça quando a gente tava pronto para assinar os papéis, a moça tá assim, olha, os juros são variáveis e tal, e vai mudar, em 5 anos ele pode subir ou descer, mas é claro que sempre vai subir. E eu lembro que eu falei isso pra ela, não me importa, porque em 5 anos a gente já vai ter vai comprar um lote, vamos construir a nossa casa, e essa casa eu vou vender. Poder da palavra. Exatamente. Eu sempre pensei nisso, sabe? Sempre acreditei nisso, que a gente ia viver algo incrível, mas que a gente tinha que primeiro plantar dentro da gente. Uhum. E aí,
Beleza, fomos lá. E todo cliente que entrava na empresa, todo subcontratado, todo builder, a gente perguntava assim, o que você faz? Ah, eu sou carpinteiro. Ah, eu instalo o piso. Ah, eu instalo... Ah, então, vamos trocar? Eu pegando os contatos. Porque a gente não tinha tanto dinheiro, né? E queria que a casa ficasse do nosso gosto. Linda. Então a gente foi trocando com eles e acreditava neles. A gente fazia o trabalho deles e eles não pagavam nada. E a gente foi trocando algumas coisas e fazer o nosso labor, claro, né? Sim. Porque a empresa também precisava de dinheiro. Sim. E aí a gente foi guardando aquilo. Aí no dia que a gente foi assinar o closing, e a gente assinou, e eu lembro que meu marido ligou pro pessoal e falou assim, tô chegando em 1 hora. Quando a gente chegou, tinha uma fila de carros na frente da casa, só esperando a gente abrir a porta para todos entrarem, tirar o carpete, tirar a escada, mexer no banheiro e deixamos a casa do jeito que a gente queria. E a conclusão dessa parte é que quando deu 5 anos, a gente já estava há 5 meses nessa casa e né, já tinha dado 5 meses. Lembra que eu falei 5 anos eu vou comprar um lote, construir. A gente já tinha comprado o lote 1 ano antes, já tinha construído e já morava aqui há 5 meses. E foi quando venceu e o juro subiu. Foi essa aqui? Exatamente. E como foi, assim, esse processo de construir? Como que vocês encontraram esse lote, já se apaixonaram? Teve dificuldades para ir no lote em si? Me conta essa história. Eu conheço um pouquinho os bastidores, mas acho legal contar essa história. Eu fiquei procurando, né, os lotes, porque a gente já queria mudar e já estava, assim, como que eu digo, numa condição financeira melhor para poder construir a nossa casa, né, do jeito que a gente sempre quis. Então eu fui procurando os lotes e eu lembro que eu achei um lote não muito longe daqui e quando a gente foi lá, o André falou, de jeito nenhum que a gente vai morar aqui. Olha o carro como é que ficou cheio de mosquitinho, sabe? Porque era um pântano. E aí eu falei, ok, beleza, aqui não dá. Aí eu procurando novamente, eu achei esse condomínio aqui. E aí eu lembro que eu liguei pro dono do condomínio, né, do loteamento que tava vendendo, e a gente veio. E aí, eu lembro que o André falou assim, eu nunca liguei pra ele e ele atendeu falando, oi André. E eu falei, uai, que estranho. Ele falou assim, oi André, tudo bem? Não, pode vir, eu te encontro. E a gente foi pro final do lote, porque essa rua aqui não tinha nenhuma casa. Ela não tinha nem asfalto, ela só tava assim, aberta, né, pra ter a rua e eles estavam fazendo loteamento nessa parte da rua. Tinha, se eu não me engano, 3 casas aqui nesse loteamento. E a gente estava lá perto da casa do filho dele, que estava sendo construída. E ele falou assim, André, e ele falou novamente o nome dele. E o André, eu não me apresentei para ele. E ele falou assim, André, olha, deixa eu te mostrar um lote que você vai amar. Não vai ter, assim, vizinho tão perto. São 2,5 acres e só temos 2 de 2,5 acres e eu tenho certeza que você vai gostar. Aí o André falou, mas é mais caro. Ele falou assim, não, deixa eu te falar. Ele não é mais caro. Ele é o mesmo preço dos outros lotes, que na época acho que foi uns 58 mil, não acho isso mais. É impossível. Mas, impossível. Mas ele tinha um problema, porque aqui era alagado. Floating zone. Exatamente. Então, e tudo isso aqui era árvore, assim, era uma floresta. Então, por ser alagado, o septic tank dele aqui não era o mais baratinho. Enquanto todo mundo daqui de 1,5 acre estava botando um septic tank de $1.000, $1.200, o nosso foi quase $20 mil. Mas aí o André falou assim, não, a gente vai dar um jeito, então é esse daqui. E aí o André falou assim, deixa eu te perguntar, você tá me chamando pelo nome, eu não tô reconhecendo você. Ele falou assim, André, como assim você não me conhece? Você faz todas as minhas cozinhas. Você nunca me viu, mas você faz todas as minhas cozinhas. Porque ele era um construtor. Aí pronto, aí foi aí que a gente conectou as coisas. Por quê? A gente queria construir e a gente não sabia nada de construção. E aí ele falou assim, eu te ajudo a construir sua casa. Porque aqui só pode construir se eu construir, se for um builder. Então aí ele virou e falou assim, eu te ajudo. Legal. Aí ele falou assim, aí o filho dele que veio e pegou todas as licenças e tudo, e falou assim, André, você pode contratar todos os subcontratados e vai fazendo aqui.
E eu vou chamando as inspeções, vou olhando e vou te ajudando em tudo. E no final, eu lembro que... Você sente que em toda a trajetória de vocês tem, tipo, a mão de Deus? Me fala um pouquinho sobre isso, porque tudo é muito conectado. Já parou pra observar tudo? Tudo. Uma das coisas que mais, assim, que eu lembro é da gente sentado aqui fora e vendo os tijolinhos subindo e a gente botava os blocos de cimento ali fora e olhava pra casa e falava assim um pro outro: você já pensou que a gente um dia podia estar nessa casa? E eu falei assim: olha, nem nos meus melhores sonhos, mas eu nunca duvidei, porque eu sempre pedi. E ele falou: eu também. E teve uma vez que a gente veio e tava só no framing da casa e a gente trouxe o Patrick, né, que hoje tem 20 anos, e a Melissa, que hoje tem 14, mas na época tinha tipo 10 anos, 11, 12, e a gente deu o lápis pra eles e falamos assim com eles: vai no quarto de vocês, escreve na parede, que era só de madeira, né, escreve em tudo o seu verso favorito da Bíblia. E aí eles começaram a escrever todos os versos que eles queriam, assim, na casa toda. E eu lembro que um amigo nosso falou assim: mas vai fechar, ninguém vai ver. E aí meu marido falou assim: enquanto tiver gente trabalhando lá, vai ver quem é que a gente serve. Nossa. Né? E aí, quando a gente tava mudando, né, algumas coisas que eu tava comprando estavam sendo entregues e como aqui era desconhecido, não tinha nem endereço direito, nem pizza entregava aqui. Aí eu lembro que a primeira vizinha, a primeira casa da entrada, ela me parou e falou assim: olha, chegou uma encomenda aqui pra você. Aí eu falei assim: desculpa. Ela falou: não, tudo bem, quando eu mudei era a mesma coisa e tal. Aí eu fui lá buscar. Quando eu bati na porta dela, ela falou assim: olha, eu queria te dizer uma coisa. Você me desculpa, primeiramente me desculpa, mas a minha curiosidade não deixou e eu entrei na sua casa quando estava sendo construída. E eu chorei. Eu chorei porque ela falou assim: tudo que eu queria é que morar num lugar onde tivessem pessoas com índole boa, com caráter bom e que servissem a Deus. E eu vi lá os versos bíblicos. E aquilo foi assim: nossa, tô crescendo meus filhos num lugar muito bom. E ela me deu um abraço e chorando. E eu falei assim: alguém viu. Alguém viu. Então isso sim foi muito bom pra gente. Ai. Tá, deixa eu me recompor. Pamela, agora eu queria que você abrisse um pouco os bastidores de como é ter um negócio aqui nos Estados Unidos. Desde quando vocês começaram, das dificuldades, então você falou que vocês tiveram bastante dificuldades financeiras, mas eu queria também saber os êxitos. O que você diz que é alguns dos motivos pelo sucesso que vocês têm hoje? Ok. Desistir nunca foi uma opção pra gente. A gente tinha como se diz, um goal, sabe? Uma meta. E a minha meta é sempre crescer a empresa todos os anos. Essa é a minha meta, eu sempre falo com todo mundo lá. E desafios sempre vão, né? A gente vai ter muitos desafios. Desde, no caso, a gente abriu em 2007, 2008 veio aquela crise e eu falo que se a gente sobreviveu, vai dar tudo certo, né? A gente sobreviveu à pior parte. E o que vocês fizeram durante a crise para se sustentar? Meu Deus, não foi fácil. Imagina, um ano que a companhia estava aberta. Vem a crise. Eu lembro que eu fazia os cheques de todo mundo, dava para todo mundo, e o meu cheque e o cheque do André ia para a gaveta. E por quê? Nossa prioridade. A minha prioridade é pagar os nossos funcionários, pagar os suppliers, né? Porque senão você não consegue comprar pedra. Pagar as contas. Todo dia 20 tem sales tax para pagar. Se eu não pagar, eu tomo multa. Payroll, o aluguel. Então, essas eram as nossas prioridades. A gente ficava por último, mas a gente também era funcionário da empresa e, graças a Deus, a gente tinha um apoio muito grande da família, né? De quando a gente abriu a empresa. Então, a gente tinha uma reserva que a gente ia pegando, pagando nossas contas, vivendo assim, como que eu digo? Não no luxo, mas mantendo a nossa vida do melhor jeito possível. Tínhamos um filho, né? Temos um filho, na época tinha 1 ano e pouco. Então eu sabia que aquilo era provisório, sabia que aquilo não ia durar e que em algum momento ela ia melhorar. Então eu pegava o cheque e botava na gaveta. E aí dava
Quando deu 3 meses, eu comecei a pegar aqueles primeiros cheques e depositando eles. Ia depositando, mas eu nunca tive um problema com um supplier falando, não vou vender para você porque você não tá pagando, o seu aluguel tá atrasado. Eu sempre conversava com os meus distribuidores, eu sempre conversava com o meu landlord, né? Eu falava, olha, esse mês tá um pouquinho difícil, você me dá uma semana, que eu sabia dos cheques que iam chegar dos clientes. Você fazia essa negociação. Exatamente. Mas não era falar, eu falava sempre com eles, eu não vou não te pagar, eu vou te pagar, mas posso ter uma semana? Conversava com o dono do warehouse, olha, o aluguel tá muito caro, tem jeito da gente fazer por alguns meses um pouquinho mais baratos, e depois a gente sobe. E ele sempre trabalhava comigo desse jeito, ele falava, eu gosto de trabalhar com você, você sabe conversar, sabe falar, sabe me ganhar. E a mesma coisa com os suppliers. Legal, eu tenho uma pergunta quanto a isso, porque aqui nos Estados Unidos a gente vê, não só nos Estados Unidos, mas no geral, os empresários têm muita dificuldade de separar pessoal e profissional. E pelo que você me trouxe, você teve essa disciplina, por mais que teve as dificuldades, né, que vocês não conseguiam se pagar, vocês tinham como prioridade os colaboradores, os fornecedores e a empresa, e depois vocês no final, então já mostra bastante disciplina, mas a gente sabe que muitos brasileiros passam por dificuldades na contabilidade. Você já passou por alguma situação que fez você aprender a ser mais disciplinada? Foi algo que você sempre aprendeu? Já teve buracos no meio do caminho? Conta essa parte assim de financeira mesmo, de organização do back office, que eu acho que muitos empresários querem aprender. Então, eu fui treinada, né, pela tia do meu marido, que na época eles possuíam várias empresas, então eu fui treinada pela melhor. E até hoje eu ligo pra ela, tia, como faz isso? Ou às vezes ela liga e fala, você aprendeu isso? A gente troca, né, figurinhas. E a gente vai aprendendo com o dia a dia, com as dificuldades. Não sabia tudo, eu não sabia do que estava por vir. A gente confiava muito nos contadores e eles às vezes não pagavam as contas, né, pro IRS, pro governo. Então eu tinha que ir lá negociar. Inclusive ontem mesmo eu estava fazendo isso porque um contador não fez o que era para ser feito, entendeu? Então o conselho que eu dou e algo que eu não descarto na minha empresa, porque eu poderia contratar alguém para fazer o meu trabalho, mas só eu sei todas as funções do meu trabalho. Eu sei que certas coisas, se alguém não fizer, vai dar um problema. E depois, para resolver aquele problema, é difícil. Então, eu tento estar sempre presente nas contas, com o contador, se caso advogado, seja o que for, eu estou presente. Não deixar na mão dos outros tudo, sabe? É sempre assim, olha, eu contrato um contador, mas eu quero saber de tudo. Estar perto Exatamente. do financeiro, entender o que está acontecendo. Exatamente. Legal. E essa parte... Legal, dessa parte financeira, então vocês foram se organizando, é um processo de anos, né, também, você teve bons mentores. E na parte de marido e mulher trabalhar juntos, eu quero saber, porque nós temos muitos alunos e acredito que tem muitos empresários também que estão passando por essa dificuldade, ou às vezes a esposa quer ajudar o marido, ou o marido quer ajudar a esposa. Como que faz esse processo, né, porque... muitas vezes a gente vê o marido muito no operacional, em alguns casos, principalmente na construção, e tem essa dificuldade de abrir, né, para a esposa vir ajudar. Como que você recomenda as esposas ajudarem seus maridos ou vice-versa? Olha, uma coisa que eu aprendi, a tia, novamente a tia, vou sempre falar da tia, tá? Qual era o nome da tia? Tia Marisa. Tia Marisa, um beijo. Vai ver. Ela falava uma coisa comigo e eu falo com os meus colaboradores. Quando você abrir a porta da empresa pela manhã, a sua vida pessoal ficou em casa. Quando você abrir a porta da sua casa, a vida profissional ficou no trabalho. Por muito tempo, isso foi uma dificuldade para o André. Porque às vezes a gente estava indo buscar um filho na escola, fazer uma viagem e o André, nossa, você ligou para aquele cliente, você pegou a pedra, não sei o quê. Que pedra? Que cliente? E ele, para disso. Eu falei assim, André, eu desligo, eu fecho a porta e saio. E demorou muito para que ele também começasse a fazer isso. Porque senão fica assim, muito chato. Na hora do almoço, a gente fala da família. E se você tá lá e ele tá lá concentrado, fazendo um quote ou conversando, né, planejando alguma coisa pro cliente e eu venho trazendo problemas da família. Ai, fulano, ou faltou luz, ou tem que pagar a conta de... Sabe? Não é o lugar.
Por quê? Porque ele está concentrado no trabalho dele, ele pode estar estressado com algum problema, porque problemas acontecem, nós não somos os perfeitos, e eu estou trazendo um problema de casa para ele resolver. Então, não dá. Se eu posso resolver, eu resolvo aquilo, mas eu não tenho que comunicá-lo naquele momento. O momento de comunicar sobre as contas de casa, sobre os problemas de casa, é depois do trabalho. E a mesma coisa, do trabalho, fica no trabalho. Tudo que tem que ser resolvido no trabalho, nós temos de 9 a 6 para resolver, entendeu? E com relação aos colaboradores, à empresa em si, como que você sugere fazer essa divisão para que eles entendam a quem ir, né? Porque eu acredito que às vezes acontece essa confusão, principalmente quando tem um casal, né, liderando um time de pessoas. Como que vocês criaram essa divisão? Foi difícil no começo? Ainda é um desafio? Como que vocês fazem para mentorar os colaboradores, os clientes? Como vocês fazem essa divisão hoje? Então, essa é uma parte bem difícil, porque por muitos anos, Amanda, eu não era a dona da empresa. No caso, a sócia da empresa, a vice-presidente da empresa. E eu lembro que o André sempre falou assim, se isso é um problema para você, eu te dou 30% e você fica sendo, porque tem que ter um a mais, né? E você fica sendo... Eu falei, não quero ser presidente. Porque muitas vezes ele trabalha no operacional, eu trabalho com a papelada, com a burocracia, e por ele ser o presidente, certas coisas eu não consigo falar com a Verizon, eu consigo falar tal, preciso de autorização dele. E aí eu levo o telefone e fala aqui que pode falar comigo. Então ele sempre falou, quer fazer isso? Eu, não deixa, eu vou pegar todas as autorizações. Mas no meu cartão de visita, não tinha lá owner, ele não tinha nada. Ou era secretária ou era nada. E eu escondi atrás de vamos dizer, de um slogan. Eu queria que os meus clientes, quando vissem o meu cartão ou me vissem trabalhando ali, que eles achassem que eu era secretária. Por quê? Porque, pra mim, no que eu colocava na minha cabeça, eu queria ver como eles tratavam os meus funcionários. Porque eu via que todo mundo tentava chegar na empresa e falar com o André. Eu quero falar com o André, porque ele era o dono, porque ele sabia o que fazia, porque eles se sentiam confiantes no André e tal. E eu falava, eu sou secretária. Eu sou secretária, eu sou secretária. E aí, de um tempo pra cá, eu falei, não, eu sou owner também. Eu sou co-owner. Eu resolvo tanto problema, por que eu não posso me dar esse título de owner? Não que o título me fazia bem, mas é que eu não me sentia e eu arrumava a desculpa dentro do meu cérebro, o porquê pra falar exatamente que eu não era. Fazia tudo, mas se colocava em um lugar de secretária. Até mesmo pros meus funcionários. Tudo que acontecia ia no André. E eu vi que o André estava ficando sobrecarregado. E eu falava com ele, olha, você precisa de delegar. Como que eu delego? Não sei. Aí eu falei, olha, vamos começar com pouquinhas coisas. E aí a gente contratou, né, mais profissionais e ele passou metade ele fez uma lista dos clientes que eram os contractors dele para cada um e falou, eu só quero esses aqui que eu vou trabalhar, que são pessoas que ele já conhece desde 2007. E esse fica para vocês. Então, todo problema que vinha, ia para ele. Aí ele falava, vai com a Pamela. Porque eu acho que eles não sentiam que eu era realmente... Eu tinha uma posição forte ali. Mas mudou, porque o meu sócio, André, resolveu abrir os olhos. Ele disse para mim, e isso não tem muito tempo não, tá? Tem meses. Não, eu assumo como meu cartão tem meu nome como owner já há bastante tempo. Eu lido com a parte financeira, os suppliers falam diretamente comigo, não com o André, a não ser que o André ordene, né, que ele faz uma ordem de pedras e tudo, mas é tudo comigo. E só que no ano passado, nesta mesma época do ano, o André me trouxe um convite inesperado. Por quê? Eu sempre fiz cursinho daquilo de lado, fui fazendo cursinho. Você sempre foi de aprender com outras profissionais. Sempre. Até a história do bolo. Você Exatamente. foi até sua amiga em outro estado e falou, me ensine a confeitar porque eu quero fazer muito bem feito. Exatamente. Então você sempre teve essa mentalidade, eu vou encurtar o caminho aprendendo com quem já fez. Exatamente. Quando eu fazia os bolos, na época era o Orkut,
Não sei se é da sua época. Eu tinha Orkut. E era lá que eu postava os meus bolos. E eu falei assim, gente, eu preciso postar foto bonita. O que eu fiz? Eu fui fazer um cursinho de fotografia para comprar uma máquina e fazer fotos. E nesse dia, eu lembro que eu fiz uma foto do meu filho e dentro da minha empresa, sentada no meu desk, eu fazendo pagamentos, e esse cara virou pra mim, quem é essa criança? Eu falei, é o Patrick, meu filho. Ele é modelo? Não. Ah, então ele vai ser modelo agora. E ele virou modelo por 2 anos, 3 anos, ele foi fotografado para várias empresas. Então assim, tudo que eu puder aprender, ninguém vai tirar isso de mim. E já o André era mais cético? Bem cético. Ele não queria ir não pra acreditava? Lugar... Não. Ah, é tudo pra ganhar dinheiro, é coach, é não sei o quê. Mas um dia, 1 ano atrás, o André virou pra mim e falou assim, olha, vai ter um evento aqui em Charlotte, você viu isso? Eu vi no Facebook, E ele falou assim, vê aí, me mandou o link. Aí eu falei assim, caramba, André, tem uma designer aqui que eu sigo e ela vai estar aqui. Gente, a gente vai. Aí ele falou, então compra os tickets. E eu lembro que ele falou assim, chama fulano e fulano. E aí desses fulano e fulano, um casal foi com a gente e tá com a gente até hoje em todos os grupos, né? E quem era a dona desse evento? e lá começou. E quando você falou, você me perguntou se você sente a mão de Deus em tudo. Aí eu falo, cara, sim. O André, antes de sair, ele não falou isso, ele falou comigo lá. E eu lembro que o palestrante falou assim, olha, amanhã vai ter o 2º dia e é $500, mas como eu só cheguei aqui com $400, eu vou cobrar só $400. E aí eu virei pro André e falei assim, você vai. E aí a minha amiga falou, você vai também, a gente não vai, mas você vai. E aí a gente saiu pra almoçar e o André falou assim, você não vai acreditar, deixa eu te contar uma coisa, você não vai acreditar. Antes de sair, eu falei assim, vai que esse evento é alguma coisa de coach, vendendo alguma coisa, pra não passar vergonha, vou pegar $400 cash. $400 era o valor. Claro que ele não pagou com cash, mas assim, foi tão simbólico. Aí eu virei e falei assim, você vai? Ele falou assim, ainda não sei, vou resolver. Eu virei pra ele e falei assim, André, quem é o tio pra você? O Anésio, quem é o tio? O que ele é pra você? Ele falou assim, ele é minha inspiração. E eu falei assim, você não gostaria de ser inspiração para outras pessoas? De transbordar na vida das outras pessoas? Tudo que ele fez para você, você não gostaria de fazer para outras pessoas? Então, quem sabe, com conhecimento, você vai poder se conectar com outras pessoas e poder ajudar outras pessoas que estão mais abaixo, precisando de ajuda. Olha eu aqui. Mas toda vez que a gente se encontra, é uma sinergia de informações. Eu saio daqui com muito transbordo, eu sempre aprendo algo novo. É uma troca mesmo. Então a gente tem que andar com outros empresários, a gente tem que estourar a bolha, porque chega um limite, né? Exatamente. A gente pode se amar muito como marido e mulher, mas chega um limite, a gente tá vivendo as mesmas coisas, a mesma rotina, com os mesmos colaboradores, com a mesma rotina todos os dias. Exatamente. E a gente precisa, nossa, o que você tá fazendo lá? Às vezes de outros setores eu implemento, né, nas nossas empresas de limpeza, coisas da construção e vice-versa. Então a gente tem que estar com a mente aberta. Então foi muito legal assim, esse passo que ele deu. E nos encontros, né, com esse grupo, e que tudo começou com você, né, que trouxe o evento pra cá, ele falou assim, eu descobri que a minha empresa cresceu mais que eu. Eu não consigo mais levá-la pra frente, porque ela tá maior do que eu. Não que a gente quer uma empresa grande, mas eu parei aqui, eu não consigo prosperar mais, porque eu tô parado. Exatamente. E aí foi muito difícil, porque o André fazia sempre as mesmas perguntas para os grupos e sempre as mesmas respostas. E aí eu gosto de dizer que a gente achou um analista. Nós contratamos ele, e eu já te falei isso, né? Que ele falou pra gente tudo que você já tinha falado de graça pra mim. Mas que eu falava pra ele, mas que ele não entendia. É por ouvido sair por outro. Exatamente. Quando esse analista chegou lá e ficamos 2 dias, de 9 horas da manhã até as 8 horas da noite, só com um almoço aqui e ali, e ele falando tudo que, como eu trabalho nos books da empresa, e eu mostrava, e eu falava, mas não me davam ouvido. Eu falava, não. Aí quando ele falou, ele entendeu, e foi aí que eu acho que eu quebrei a casca do ovo, sabe? Eu saí. Porque eu consegui voz. Se sentiu validada? Exatamente. Eu consegui voz e pra não só trabalhar fora do que eu já faço.
Porque eu já fazia os vídeos da empresa, eu lembro que o André, a minha linguagem do amor é palavras de afirmação. Sim. Eu gosto de ouvir, tá dando certo. E um dia, como eu sempre fazia os vídeos daqui, como decorar a cozinha, como limpar tudo em inglês, que não é a minha língua materna, né? Mas pra empresa. Como limpar aqui, como limpar ali. E a gente começou a ter muitos clientes. E sem pagar um centavo. Tá? Marketing Tudo... orgânico. Sim, só mostrando o seu trabalho, as pedras, os bastidores. Eu lembro que eu comprei um cursinho de como crescer o Instagram. E eu tava com 1000 e poucos seguidores. E pra mim, os seguidores, assim, eu amo todo mundo. Aquele falar assim, eu não quero ter seguidor, ele tá mentindo. Porque se você trabalha com isso, você quer ser visto, né? Mas eu sempre coloquei assim, eu tentava colocar 1000 pessoas dentro de uma sala. Eu falei, gente, já é demais, né? Tô falando pra 1000 pessoas. E as pessoas se conectavam comigo. Então eu tenho o Instagram da empresa e tenho o meu, que é o MyNC Home Decor. Que é o que eu vivo, eu vendo a pedra, mas eu quero ensinar pro meu cliente isso. E aí o André falou assim, olha, tá muito bom. Deve ser esses vídeos que você tá fazendo. Deve ser. Tá vindo um monte de cliente, não sei de onde. Porque a gente não pagava, não tinha marketing. O marketing começou esse ano. Tudo a gente tentava isso ou aquilo, mas era assim, eu sempre achava muito caro. Eu falava, eu posso fazer alguma coisa, tudo. E com o André abrindo os olhos, eu também abri, eu preciso delegar. E com tudo isso, com essa virada de jogo desse ano, a gente mudou muita coisa na empresa. Então a gente já tem uma pessoa que toma conta de todos os problemas, só chega na gente no último. E eu achei interessante que essa pessoa, ela não vinha até mim com certos tipos de problema. Ela, tipo, não tinha muita confiança em mim. Hoje, não. Como a gente pode resolver isso? Preciso, sabe? Preciso de fazer isso, preciso de fazer aquilo. E porque ele entendeu que o cargo dele é filtrar os problemas do André. Por quê? O André trabalha com outras partes e na parte do operacional, na parte, né, da fabricação, aquela coisa toda do trabalho sair perfeito, os trabalhos difíceis. E a gente está investindo para fazer trabalhos assim, sabe aquele trabalho que nenhuma companhia ao redor consegue fazer? E a gente vai mostrar já. A gente quer fazer esses trabalhos, os challenging, sabe? A gente quer fazer esses trabalhos. Se quer resolver problema difícil, né? Difícil, bem difícil. Porque quanto mais problemas nós resolvemos, mais colheita temos também. Exatamente, mais dinheiro entra na conta. Pamela, então a parte financeira vocês organizaram conforme o tempo, a parte com marido e mulher, vocês foram se encontrando ainda, cada vez é uma evolução, acredito que isso é uma construção, gente, não existe fórmula mágica, a gente vai conversando, se moldando, agora ele abriu mais a cabeça, vocês estão indo para eventos juntos, fazendo networking juntos, conhecendo outros empresários. E na parte de marketing, foi muito marketing orgânico, né? Exatamente. E como que vocês fazem hoje para contratação de colaboradores? Vocês têm processos? Como que funciona a parte quem trabalha no shopping? Vocês têm pessoas que trabalham também só no escritório? Conta pra mim um pouco, assim, da dinâmica. Então, nós temos os vendedores. A gente começou lá atrás, como que eu digo, assim, esse ano passado, que a gente deu uma virada na empresa. Seria um branding dos próprios donos, né? Um rebranding. E então a gente tinha esse funcionário que já estava com a gente já há uns 5 anos, mais ou menos. E aí a gente viu que ele tinha potencial. Então a gente falou, olha, agora você assume, você vai ser eu. Sabe? Então demos o cargo para ele, tem bonificação, salário melhor, aquela coisa toda. E então ele tá em cima dos novos que estão entrando. Legal, entendeu? Então vocês viram que você já tinha um diamante dentro da própria empresa, só que precisava ser lapidado. Exatamente. Legal. Mas a gente demorou para abrir os olhos a respeito desse diamante, porque a gente estava buscando gente fora. E aí eu falei assim, aliás, foi o André falou, eu não queria que fosse o que estava dentro. E o André sempre falando, Pamela, se a gente contrata uma pessoa que ele é bom nisso, ele é vamos supor, ele é um ótimo general manager naquela empresa. Ele vai ter que aprender tudo da nossa empresa e pode ser que ele vai querer colocar a cultura daquela outra empresa aqui. Esse já entende a cultura da nossa empresa. Esse já tá com a gente lapidou ele. Agora a gente só vai dar responsabilidade para ele e, claro, a bonificação com o que vem. Então, foi assim, sério, a gente tá nesse processo desde julho.
E tá sendo, assim, incrível. Pamela, todo mundo, em algum momento na empresa, tem alguns turning points, né? Teve algum momento ali, isso aqui fez toda a diferença no meu negócio. Você pode compartilhar alguns com a gente? Eu tenho 2. Tá. Eu tenho um momento que eu falei que eu perdi a vergonha de gravar a minha vida, os bastidores, o meu dia a dia e a minha casa. Abrir as portas da minha casa, uma vez que esse aqui é o nosso showroom. O André sempre fala assim, tá com o cliente, você tem foto da cozinha? Manda foto da fireplace, pra ele mostrar para o cliente. Porque o cliente se sente mais confidente de ver aquela pedra dele instalada, mesmo que não seja nos mesmos armários, sabe? Então, e aí eu comecei a gravar vídeo, cara, era uma loucura. Todo dia eu tinha anotadinho, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai fazer decoração de banheiro. E nem existia ChatGPT nessa época. Não, era tudo eu na minha cabeça, no meu papelzinho, na minha agendinha. E eu gravava muitos vídeos, mas muitos mesmo. E eu lembro que um vídeo meu bateu 900.000 visualizações. E eu tô assim, gente, como assim? Só eu aqui falando assim, eu queria uma casa grande. Aí a câmera eu ia lá e colocava o celular mais pra trás. E hoje eu tenho uma casa grande, sabe? E aí, mesmo em português ou em inglês, sempre em inglês, mas no meu perfil, no My NC Home Decor. E um dia o André virou pra mim e falou assim, não sei o que aconteceu, mas a gente tá tendo muito trabalho. Deve ser esses vídeos que você tá gravando. E aquilo foi muito bom pra mim. Ouvir dele que o que eu tava fazendo não era uma brincadeira, sabe? Então, assim, eu não sou uma blogueirinha de pedra. Se vai dar dinheiro, pode me chamar de blogueirinha de pedra. Se querem me chamar assim, tá tudo bem, eu assumo. Mas é pra representar o meu trabalho. O teu negócio. Exatamente. A segunda vez que agora o que tá fazendo assim, sabe? Nossa, realmente mudou. Foi quando o André, antes do ano passado que a gente se encontrou, no encontro de vocês, o André já começou assim, eu acho que tá na hora da gente ir pras feiras. Né, de pedra e tal. E aí, como nós temos vários na nossa família que tem empresas igual a nossa prima, lá de Maryland, falou assim, vai ter o Coverings na Flórida, vamos? Fomos todos, o pai, a mãe dela e ela, e nós. E foi aí que tudo mudou na nossa vida. A gente, se eu não me engano, são 4 dias de feira, ou 3, não sei. E no primeiro dia o André já foi direto nas máquinas. E eu tô assim, meu bem, não temos budget pra isso ainda, vai devagar. E ele olhava, eu sou tipo aquela parte, o homem que fica puxando, sabe? No caso, eu sou a mulher que fica puxando o marido gastador, mas em pedra, nos toys. E aí o André passou pelas máquinas que cortam com água, a water jet, né? E ele falou assim, meu sonho era ter uma dessa. Eu tô assim, oh meu Deus, o que eu não faço por esse homem? Aí eu falei, tá, que legal, né? E aí o tio dele, meu sonho é ter aquela que é um braço, uma CNC que pega e tal. E aí ficaram lá olhando e tal. E aí o André, no segundo dia, foi lá conversar com o cara de novo. Eu tô assim, gente, eu não tô acreditando. Aí no terceiro dia, ou no último dia, ia fechar mais cedo. E o André falou, cara, eu vou comprar essa máquina. Pamela, a gente vai fazer um jeito, a gente vai crescer, que não sei o que. Eu falei, então vamos embora comprar a máquina. Chegamos lá, fizemos a parte de financiamento, né, o leasing da máquina. Pegamos todas as informações e a máquina era aqui, ela é feita aqui nos Estados Unidos. Que é a parte boa, porque tinha a parte da China lá, mas você comprou uma máquina da China, você não sabe, né, como é que você vai mexer. Traz uma insegurança. Exatamente. Sai mais barato, mas o técnico tem que vir, montar, aquela coisa toda. Compramos a máquina, demorou um tempo que a máquina era feita pra gente. E essa máquina é uma máquina que ela não é para granito, para pedra. Ela é feita para metal, para madeira, tanto é que é o que eles tinham lá como samples, né? Mas ela dá pra gente usar, né? E aí é a parte melhor. Meu filho, ele trabalha com a gente desde, sei lá, quando o Covid bateu, eu virei pra ele e falei assim, olha, eu vou te dar um trabalho. Você quer um carro? Quero. Então você vai ter que pagar por ele. Então você vai trabalhar comigo. Na época ele tinha quantos anos? 16, mais ou menos, eu acho. E aí ele falou, mãe, eu quero trabalhar lá na produção, pulindo, cortando. Eu falei assim, meu filho, com essa inteligência sua, que não sei o que, você vai ser um ótimo vendedor e tal. E ele falou, não, mas eu não tenho paciência de ficar sentado, aquela coisa. Eu falei, não, começa aprendendo tudo da empresa. Porque você vai ser o próximo dono.
se você quiser. E aí ele foi e ele começou a lidar muito bem com os clientes, mega inteligente, começou a criar processos, começou a criar programas e tudo. E a máquina não era para o André, a máquina era para o Patrick. E essa máquina chega e aí o André, a gente ia para Washington, né, a Seattle, para poder aprender a mexer na máquina. No caso, o André e o Patrick, ia passar 2 semanas lá. E o cara veio para conectar a máquina, assim, para pelo menos montá-la e tal. E aí ele falou assim, eu ia marcar a viagem de vocês, mas eu acho que eu vou mandar os meus clientes virem aqui, porque o Patrick já sabe tudo da empresa, já sabe tudo da máquina. Ele monta, ele desmonta, ele corta, ele faz tudo na máquina. Então, o que essa máquina agregou pra gente? O que foi o turning point? Hoje, a gente faz coisas. É claro, tem empresas aí que têm um waterjet, mas, sabe, pra nós, sair daquele... Não era do fundo de quintal, mas sair do básico e virar pro nosso cliente e falar assim, você quer que faz redonda a pedra? Quer que... Sabe? A máquina, ela faz isso. Foi um diferencial. Foi poder trabalhar com pedras que a gente cortava na blade normal, e ela, no caso, uma pedra como essa, que é uma pedra muito dura e que tem vários pedacinhos de cortes, né, que é um cortezito e tal, e aí você cortava e ela espedaçava, aí tinha que colar, tinha que polir, era quando a gente vendia um trabalho desse, a gente falava, por favor, vende só cortes, que, né, tipo, pros meninos trabalharem, né, era muito dura e tal. Hoje, com essa máquina, a gente consegue trabalhar em pedras que, para nós, antes, a gente falava assim, vai com outra pedra, ou então perdi o cliente, entendeu? Por quê? Porque a gente não tinha a possibilidade de trabalhar com aquilo. As ferramentas certas. Exatamente. Hoje nós temos, assim, o nosso diferencial. Nós fazemos qualquer tipo de trabalho. Seja pequeno, seja grande. Seja uma shower, um shower wall de cima e embaixo. Seja cortar uma pumpkin, seja cortar sei lá, o que você imaginar, entendeu? E o que você acredita sobre precificação? Precificação. Nós não somos os mais baratos. E a gente sempre falou isso. Mas nós temos uma coisa, a gente não larga a mão do cliente. Não importa o que acontecer. O cliente não fica para trás. E a gente tem cliente, 2 semanas atrás, não sei, um cliente do ano passado, porque eu tava olhando as fotos deles e a casa deles pegou fogo, saiu no jornal, aquela coisa toda. E eu dei pra eles um negocinho de cheirinho, sabe? Que eu fui lá fazer fotos e levei pra eles, levei uma cutting board pra eles, da pedra deles. E aí eles vieram, ele veio na companhia querendo comprar o cheirinho, sabe? Então assim, não foi barato pra ele, mas ele viu que eu não larguei a mão dele até o final, até o último dia, até o dia que eu fui visitar ele lá. Os detalhes. Exatamente. Então assim, a gente não promete perfeição, porque a gente trabalha com pedra natural, tudo bem, trabalhamos com quartz e tudo, mas é um trabalho que você pega um slab e você, como é que eu falo? Você transforma. E nessa transformação a pedra pode quebrar, entendeu? Pode acontecer algum problema, mas eu falo que a gente troca a pedra, faz tudo de novo, querer a gente não quer, ninguém quer, é prejuízo, mas a satisfação do meu cliente. Bem, em primeiro lugar. Lembra que lá no início eu falei que o nome da empresa é meu nome? Quando eu saio da empresa, eu vou num supermercado, eu vou no mall, eu vou em algum lugar, eu tô carregando o nome da minha empresa. Então, quando você olha a pedra na sua casa, você vai lembrar de mim, você não vai lembrar do meu funcionário. Você pode até lembrar dele, que foi o vendedor e tudo, mas você vai lembrar do nome da empresa, dos donos da empresa. Então, eu falo que eu costumo ser chamada lá para eles verem, assim, se as pedras estão batendo, sabe? Porque às vezes você compra 2 lotes e tal, e uma pedra mais escura, outra mais clara. E aí eu falo assim, olha, eu não queria isso na minha casa. Então, se eu não quero na minha casa, eu não vou dar pro meu cliente. Por quê? Porque a gente pode instalar. Lembra da cultura? Você ensinou isso, né? Passa. Não, a minha cultura não passa. Então, consertar antes de levar para casa do cliente. E já aconteceu várias vezes de a gente ter que pegar o carro e ir no supplier, pegar uma pedra para poder fazer um trabalho para amanhã. Porque a pedra que eles mandaram não bate. Não bate. Então, assim, é o melhor pro meu cliente, sabe? Porque no final do dia eu posso dormir tranquilo.
Uau, que lindo! E o que você diria hoje para as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos e querem empreender? Porque as pessoas às vezes olham só o lado bonito, né? Mas teve muitos tropeços. Você estava compartilhando nos bastidores que já dormiram no chão, já passaram por muitas dificuldades, já compraram um carro de $700 porque era o que tinha. Então, o que você tem para sugerir para empresários que estão começando, às vezes até jovens, né? Então, o Patrick, por exemplo, ele tem 20 anos, né? O que você recomenda para os jovens ou para as pessoas também que chegaram e querem recomeçar aqui nos Estados Unidos? A primeira coisa é honestidade, porque um tio do meu marido sempre falou isso com a gente. Eu acho que seu marido também falou isso, né? Que às vezes tem cliente que está juntando dinheiro a vida toda para ter essa pedra, sabe? Seja honesto com ele. O preço é tanto, porque quando o cliente chega, ele não vem escrito, eu tenho tanto na conta, sabe? Então ele pode ter e pode não ter, mas a gente não cobra pelo que ele tem na conta. O preço da pedra é esse. A gente vai entregar a qualidade, não importa o valor da pedra. Pode ser uma pedra de 100, pode ser uma pedra de 50. Os meus funcionários, eles não sabem o preço das pedras, eles vão dar o melhor deles. Então é isso, dá o seu melhor. Dá o seu melhor para o seu cliente. Seja honesto, trabalhe muito, sabe? Trabalhe muito, dê o seu melhor. Mas assim, sabe de onde você veio, para onde você vai. Não vai ser fácil nesse caminho, mas que você não tá sozinho, sabe? A gente sempre colocou na nossa caminhada que Deus é que leva a gente. Sabe aquele famoso poema da pegada na areia? A gente só vê Deus tá sempre carregando a gente. Então, assim, tudo na nossa vida a gente dá honra e glória a Deus. Porque sem ele a gente não chega em lugar nenhum. A gente não nada disso é nosso. A gente simplesmente está sendo emprestado pra gente, para sermos mordomos daquilo que foi dado pra gente. Então a gente tem que dar o nosso melhor, pensando no outro. Então o meu conselho pro novo empreendedor, pra nova empreendedora, pra família, pra seja quem for, seja honesto, confia em Deus assim acima de tudo e, cara, arregaça as mangas e vai em frente. Ter resiliência, né? Exatamente. Ai, que lindo. Obrigada. Mas antes de finalizarmos, eu queria fazer uma pergunta com relação a números, né? Porque muita gente quer saber. Eu já perguntei se você desistiria ou não. Você já falou várias vezes, nunca pensei em desistir. Amei essa força, me vejo muito em você nesse sentido. Mas com relação a financeiro mesmo, a possibilidade no seu ramo. Até quanto uma empresa de pedras pode fazer, por exemplo, um range que você poderia dar de faturamento? E como que é a margem para esse tipo de negócio nos Estados Unidos? Olha, na parte que eu trabalho com os números, mas ele já prontinho para mim, sabe? Não nas vendas mesmo. Mas assim, até onde eu sei da parte das vendas, que depende muito, no nosso trabalho depende do que o cliente escolhe. O nosso labor, ele não muda. Lembra que eu te falei, não importa o valor? Sim. O que muda muito é o valor das pedras. Então depende do que o nosso cliente escolhe, é isso que traz ou não o lucro para nós. Mas assim, o mais interessante é que quanto mais você investe na sua empresa, você se coloca num ponto onde você pode trabalhar melhor, fazer coisas que ninguém faz. E isso sim traz para você como que eu digo? Um lucro maior. Porque você vai cobrar aí o seu labor naquela parte muda, porque você faz algo que ninguém faz. Então, a respeito de números, eu diria que dos milhões para cima? De $1 milhão para cima. É um ramo que dá para faturar milhões. Sim. E questão de franquias, é possível abrir várias franquias? Você falou que muitos da sua família mesmo trabalham com pedras. Exatamente. Então é possível. E o investimento é muito alto para abrir um negócio como o de vocês? Não muito, mas depende de onde você... Se você está começando, no caso foi o nosso, a gente teve um investidor por trás, sabe? A gente não tinha nada, a gente entrou com um pouquinho, esse investidor entrou com mais, que no caso era o tio,
e o preço das máquinas, né? Vamos falar, uma Um máquina... range, assim... É de 200 mil pra cima. cima. De 200 a 500 mil dólares dá pra começar. Exatamente. O que eu recomendo, assim, no nosso caso, a gente ficou no aluguel por muito tempo. Até que a gente teve condições de comprar onde a gente está. O shopping, né? Exatamente. E hoje isso mudou muito a nossa vida. E a gente está podendo fazer mais investimentos em maquinários por causa que a gente não tá jogando todo o nosso dinheiro num aluguel, que amanhã eles podem tirar a gente dali. Então a primeira coisa que, é claro, a máquina é importante, você precisa da máquina para trabalhar. Um funcionário bom, você tem que manter um funcionário bom com você, e esse funcionário bom custa caro. Sim. Entendeu? O seu seguro, você tem que estar em dia com o seu seguro, porque o nosso trabalho é muito perigoso. Então, se acontece uma coisa, seu Works Comp até te larga, entende? Então, assim, são várias coisinhas, assim, pra abrir uma empresa como essa. Mas não é impossível, é só pesquisar. Os maquinários base, assim, por exemplo, eu tenho 200 a 300 mil dólares, comecei a seguir a Pamela, me inspirei, quero abrir um negócio como esse. Quais são os primeiros passos, assim, que você diria para um empresário que tem essa vontade de abrir? Primeiro, você não precisa ter as pedras, você não precisa de comprar as pedras. Para falar a verdade, eu gosto de fazer consignação com os meus suppliers. Legal. É bom para mim, é bom para eles. Por quê? Porque eles podem ter mais espaço para pedras novas chegarem lá, e eles estão rodando as pedras. Legal. Eu tenho pedras para os meus clientes verem assim que eles entram no meu shop, e eu não comprei, eu só pago quando eu corto. Entende? Então você não precisa... Aquela ilusão, vou trazer containers do Brasil... Não precisa. Encher seu shop, gastar, ter 90 dias para pagar, né, tudo para lá, e depois você não vende. Você tá com o dinheiro sentado ali, as pedras mudam, as pessoas estão sempre mudando. Antes era o branco com cinza, hoje tem dourado, aquela coisa. Você com consignação, você pode estar sempre mudando. Legal. Entende? O maquinário é importante. Cortar pedra com a mão não dá, com maquininha com maquita não dá. Então, é uma máquina boa de corte. E qual que seria uma máquina boa de corte para iniciar? Olha, tem gente que investe na CNC porque ela corta e pole, faz tudo sozinha, sabe? Mas a gente tem como é que eu falo? A gente tem um sample que a gente fala assim, esse é o trabalho da CNC, esse é o meu trabalho. O trabalho do manual, sabe? Aquele que tá ali polindo, ele tá checando pra ver se tá bom. A CNC, ela vai polir e é ótima pra quem trabalha com quantidade, sabe? Com prédios, com muitas casas, aqueles neighborhoods. Exatamente. Aí uma CNC, você vai embora e deixa ela ali trabalhando. A gente tem uma máquina que a gente acabou de comprar esse ano, aliás, no ano passado, que ela faz muitas coisas diferentes. Mas essa a gente resolveu perder o medo, já que a gente já tem a nossa americana, e comprar da China. E ela foi muito barata. Então, o interessante, para quem quer começar, é ir nessas feiras. As feiras de coverings, elas são maravilhosas, porque ali você vai ter uma educação muito grande a respeito das máquinas, ver máquina italiana. A nossa máquina de hoje, uma delas é italiana, nós temos a chinesa e temos a americana. E o bom da americana, quando quebra alguma coisa, a gente tem aqui, entendeu? Então, essa é a melhor parte. E acho que é entender o mercado. Não adianta nada você querer entrar. É entender o mercado, é fazer toda aquela logística, sabe? O que eu preciso, quanto que eu preciso, isso eu pago por mês, é um lease, aquela coisa toda. Porque não é só você ter tudo, comprar tudo e é tudo meu. Isso não der certo. Gostei. Muito bons conselhos para quem está começando nesse ramo. Para finalizar, o que você diria para a Pamela e para o André de 2007, 2008? O que você diria para eles que acabaram de começar aqui? Eu acho que a gente foi muito medroso. Mesmo, assim, aquele pouquinho de coragem que a gente teve, porque a gente está aqui hoje, né? Passamos por crises e tudo. Eu aprendi muito naquela pergunta que você fez, como é trabalhar com seu marido. Eu acho que hoje eu vivo o meu melhor casamento, trabalhando junto com ele. A gente não se vê o dia todo, tá? Às vezes ele tá aqui, eu tô ali, eu quase não o vejo, mas a gente aprendeu a se respeitar, aprendeu a respeitar o espaço do outro. E lá no começo, né, há 23 anos atrás, a gente era muito imaturo, brigava por qualquer coisa, aquela coisa toda. E se eu pudesse voltar lá e falar assim, olha, cara, vocês não têm noção do futuro incrível que vocês vão ter. Era isso que eu ia falar, não desiste, não vai ser fácil,
não desiste um do outro, porque já tivemos oportunidades de desistir um do outro, não desiste de um do outro, não desiste dos seus filhos, não desiste, sabe? Porque a Mel, quando nasceu em 2011, eu lembro que não estava muito fácil. E eu estava em casa e o André falou assim, você tem que ir na empresa porque lá tem muito papel para você resolver. Eu falei, mas eu acabei de ter uma cesárea, por favor, só 1 hora. E ela trabalhava no Canguru comigo. Eu atendia cliente com ela deitadinha aqui, durante 6 meses. Porque eu sabia da importância. Eu tinha que dar o meu melhor naquela época para hoje eu poder estar com ela nos cafés que ela gosta de ir. Entende? Então, se eu pudesse ir lá atrás e falar assim, olha, não vai ser fácil. Não vai. Você vai se arrepender de não ter ido nos passeios com seus filhos, você vai se arrepender de chegar tarde, de não ter comida, sabe? Você tem que fazer, tá cansada, de filho doente, mas vai valer a pena. Amém. Pamela, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, foi muito incrível. E agora vamos mostrar tudo. Tudo. Bastidores pra vocês. Você trabalha? Eu trabalho com Instagram, então eu tenho uma escola de educação, Sim. tenho empresa de limpeza, construção e outros negócios. Pronto, investimento. Investimento. Não só para você mostrar para os seus alunos, né, o local bonito que você está pensando neles, mas também quando você for vender sua casa. Você não vai ficar ali forever, vai? Não. Então, você está colocando algo bonito, não é não? Exato. Tá, mas agora eu vou te falar uma coisa. Ok. Minha mulher ela tem um bom gosto muito forte. Ótimo, peraí, amo. Se já- você tem uma pedra mais barata e a pedra mais cara, Você vai querer a mais barata? não, ela vai querer com certeza a mais cara que você E se tiver eu da não loja. falar preço? Mas ela vai escolher, ela vai conseguir acertar qual é a pedra mais cara. Mas aí é o gosto dela. Agradece ela, ué. Quer dizer que eu tenho bom gosto, concorda? Até o André tá do meu lado Com certeza. dessa. Você tá em Bom que gosto. lado aqui? Não, eu tô de qualquer lado. Sendo político. Ele tá do lado do vendedor. Não, mas olha só. Esposa troféu. Esposa troféu. É esposa troféu? Ela é esposa troféu? Ela, pra mim, é a esposa troféu. Então, esposa troféu merece o quê? Tá onde? No pódio. E o pódio tem que ser de quê? Do melhor, né não? Tá, vamos ver a altura desse pódio. Eu tenho limites? Não, você não tem. Eu tenho limites. Quem tem limite é município, não é? Exatamente. Então a gente vai escolher sua pedra, Ok, bem perfeito. bonita. Nós vamos mostrar algumas que a gente tem, Tá. tá? A gente vai mostrar quartz e vai mostrar pedra natural também. Perfeito. E que você, se você entende o que é a diferença de um e do outro? Não. Eu sou realmente uma cliente raiz que não entende. Então eu quero que vocês me ensinam sobre as Você- diferenças. você quer- Você tem preferência de cores? Não, eu tenho preferência que ela quiser. Pra mim... Mas você quer Ela uma coisa... quer branca, quer cor clara. Você quer uma Cor coisa clara. clara, Mas então eu queria ter um branco. já limita granito e já tá fora. Tá. Aí a gente vai ter aí mármore, que vai ser high maintenance, high price, mas não tem nada igual. Vai ser o mais bonito. Único. Vai ter o quartzite, que você vai conseguir algumas cores mais claras, é caro e não tem muito problema de manutenção. E vai ter o quartz, que não tem manutenção nenhuma. Não é tão caro dependendo do que você pegar. Tá, o que você fala como manutenção? O que é a manutenção? Eu não queria algo que arranhasse fácil. Mármore pra fora. Então mármore tira, a não ser que você faça ele Ron, tira o brilho dele já de uma vez. Entendi. Fica mais fácil de arrumar e menos visível os arranhados. A manutenção seria por sila, uma vez por ano. Não é muito manutenção, a maioria o que seria mesmo é não ter que aplicar sila, não ter que ter limite de que vai usar para limpar, o que vai pôr em cima, o que vai manchar. Com cor você não tem nada desses problemas. Então essa daí seria o ideal pra gente agora. Sim, mas tem o quartzito. O quartzito também é muito bom. O que a gente fez na nossa casa foi o quartzito. Quartzito. Brasileiro, que a gente chama em inglês quartzite.
O quartzito, ele é uma pedra é durável, né? A gente fala que ele é durable, ele é hard, ele não arranha tão fácil, mas é uma pedra natural. Então, ela vai vir com defeitos, ela pode manchar, sim, mas é bem mais difícil do que o mármore, porque o mármore é poroso. Então, o quartzito, ele é bem duro e ele imita... Não que ele imita porque ele é natural, mas ele traz aquela semelhança do mármore, aquelas veias mais suaves, entendeu? Algo que parece mais natural. Literalmente, você vê, muita gente acha assim, será que é mármore? Mas é quartzito. Legal. E o mármore Gostei. é o clássico, né? Sim. Porque, olha, se você quer uma cozinha show, que você não cozinha, você quer uma coisa pra revista, mármore. Vai Não custar é o mais, caso dessa. vai custar mais. Você quer uma cozinha que vai te dar perto esse look do mármore, mas você vai poder cozinhar normalmente, tudo sem ter problema, quartzite. Você quer branco, aí é quartz. Porque Não, tem branco, nada- branco, Branco você já tem. É o que tem até agora. A que tá lá é branco. Então. Muito branco, inclusive. Ok. Vamos ver? Vamos ver? Bora, preparado? Vou levar o André. Separou a carteira? O André passa o cartão. Vamos levar o André, porque assim, eu entendo de pedra, mas o cara, assim, o fera que é ele. Não, eu quero o André com a gente. Então, vamos levar o boss com você, tá? Vamos lá.